Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro ciclo de debate sobre filosofia medieval, uma promoção do grupo de pesquisa Oficina de Filosofia Medieval e Neoplatonismo, um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, coordenado pelo professor Dr. Cícero Cunha Bezerra e por mim, professor Ivaniel Braz. Queremos agradecer a todos pela presença e queremos acolher com alegria a professora doutora Maria Simone Marinho Nogueira, do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual da Paraíba e colaboradora do programa de pós-graduação em Literatura e Interculturalidade da mesma instituição. A professora doutora Simone tem se dedicado enquanto pesquisadora e enquanto docente à filosofia medieval, especialmente à filosofia exercitada pelas mulheres. A professora Simone falará para nós hoje sobre Escritos Místicos de Mulheres Beguinas, uma cartografia de não lugares. Professora doutora Simone, a palavra é sua. Bom, boa tarde. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito, por Cícero, com quem eu já estudei e já trabalhei, e, portanto, eu me sinto muito feliz de poder abrir esse evento, e voltar novamente a ter um projeto junto com o Cícero. Obrigada pela apresentação, Evaniel. E, em segundo lugar, eu queria dizer que eu vou não vou fazer uma conferência, porque eu não vou fazer uma leitura de um texto. Eu me proponho mais a fazer uma fala, sobre esse título pomposo, que aí eu coloquei, e para ser uma coisa mais didática também, eu não fiz um texto, mas eu fiz um roteiro, e eu queria dividir um pouco desse roteiro com vocês. Então, eu vou dividir a minha tela, o material que eu tenho aqui, para ficar uma coisa mais didática, tá? Vou fazer isso agora. Você está vendo a tela, Daniel? Sim, está ótimo, Simone. Porque eu não estou vendo ninguém, para dizer a verdade, né? E não posso dizer que não deixa de ser estranho você fazer uma apresentação sem poder ver as pessoas para quem você está falando. Mas, enfim, vamos a mais esse desafio. Então, assim, o que eu vou trazer aqui hoje é mostrar um pouco da escrita de algumas beguinas para refletir sobre a relação Idade Média, mulheres e escritas, no sentido de entender que essas três coisas formam uma cartografia de não lugares, que do ponto de vista da mística, constitui, na verdade, um lugar privilegiado de fala dessas mulheres. Tá? Então, eu vou começar com a meu primeiro slide. O livro de Mathilde von Mecklenburg, que é uma beguina que eu não vou abordar aqui, mas eu abro com uma frase dele, porque eu acho bastante significativo, a obra aí, Revelações da Irmã Mathilde von Mecklenburg, a obra A Luz que Flui da Divindade, das Fließend Licht der Gottheit, e irmã também, porque Mathilde de Mecklenburg era alemã, ela faz parte do movimento das beguinas, mas já na idade um pouco mais avançada, ela resolve entrar para uma ordem religiosa. É nessa ordem religiosa que ela escreve o último livro dessa obra, que é composta por 7 livros. E Mathilde vai dizer: para onde eu vim? Agora me perdi em ti. Para a gente já começar a pensar um pouco a ideia de não lugar. E depois ela continua. Então temo a Deus quando me calo, e por outro lado temo as pessoas ignorantes quando escrevo. Isso para a gente pensar um pouco que o texto dessas mulheres acontece entre a necessidade de escrever
entre o limite da linguagem ou a infinitude da divindade e a incompreensão por parte de alguns, em que o texto dessas mulheres vai oscilar, né? Então, a gente tem uma coisa nesse sentido. Primeiro, uma pergunta assim, agora me perdi, né? Mas me perdi onde? Me perdi em ti, em Deus. E essa coisa, eu preciso escrever sobre isso, mas eu não posso me calar, porque a experiência de Deus exige essa escrita, mas ao mesmo tempo eu temo as pessoas ignorantes quando escrevo. E exatamente quando aumenta as perseguições às beguinas, é que Macfield entra para uma ordem religiosa. E aí, isso só para introduzir, eu começo o meu texto tentando explicar esse título, talvez estranho, né, que eu dei para minha fala, e aí, à medida que eu vá explicando cada um dos termos que aí tem, eu imagino que um pouco do que eu preciso falar já vai sendo dito de alguma maneira. Então, a primeira coisa, a ideia de escritos. Né? Então, o que eu trago aqui para vocês é uma abordagem que se dá a partir de textos, e aí nós precisamos entender que essas mulheres, elas têm uma produção escrita importante. Outra coisa em relação a esses escritos é que normalmente eles são escritos em primeira pessoa, ou mesmo quando não são escritos em primeira pessoa, eles dão a entender com muita clareza essa pessoa que fala, essa pessoa que escreve, essa pessoa que passou por uma experiência. E aí, como escreve Renier Bollet, ela vai dizer assim: é no domínio da espiritualidade feminina que autores mais realmente individualizados vão surgir. Desde o século XII, com Hildegard de Bingen, depois nos séculos XIII e XIV, Beatriz de Nazaré, Hadewig, Matilde de Magdeburgo, Margarida de Oan, que eu não sei por que ela diz aí Margarida, porque na verdade é Maria, isso é uma tradução português de Portugal, e outras ainda muito conscientes, parece, do seu poder de escrever. Eu gosto sempre de dizer que essas mulheres são esses textos, na verdade, são textos mulheres, né, ou mulheres textos, uma vez que a escrita ganha corpo, ou como escreve Michel de Certeau, a escrita transforma a coisa vista e ouvida em força e em sangue, ela transforma-se no próprio escritor. Ou mesmo uma frase da própria Matilde de Magdeburgo, que vai dizer: não posso escrever se não vejo com os olhos da minha alma, se não escuto com os ouvidos do meu espírito e se não sinto em todos os membros do meu corpo. Portanto, há uma escritura que passa também pela corporeidade dessas mulheres. Depois, são escritos e são escritos místicos. O que é a mística? Isso é algo extremamente difícil de ser definido e nós vamos ter muitas possibilidades para definir a mística. Eu escolhi uma mais simples, que eu acho que dá conta do que eu preciso falar aqui, que é simplesmente, e esse simplesmente aqui eu estou sendo irônica, uma experiência de Deus que produz uma transformação radical do ser humano. Isso é a mística. E aí, Michel de Certeau, que é um autor que eu vou usar para a ideia de não lugar aqui, dá uma definição da mística enquanto adjetivo, aqui nessa parte do texto que eu estou colocando para vocês. Ele vai dizer: é místico aquele ou aquela que não pode parar de andar e que, com a certeza do que lhe falta, sabe de cada lugar e de cada objeto que não é isso, que não se pode residir aqui, nem se contentar com isso. O desejo cria um excesso, ele excede, passa e perde os lugares. Ora, pensar a mística ou o místico como aquele que não pode parar de andar e encontrar nisso a ideia do desejo como excesso, me faz lembrar um pouco
uma estrofe de uma poesia de Hadewig, da Antuérpia, e me faz lembrar também a ideia de que o místico é um ser movido pelo desejo, sempre, pelo desejo de Deus. E Hadewig vai dizer em um dos seus poemas que ela tem fome de Deus, e tem fome do todo, que é Deus. Isso para a gente pensar um pouco que para essas mulheres Deus não pode ser desejado como uma parte ou um pouco. Desejar Deus menos que a totalidade desse Deus é uma espécie de heresia, é uma espécie de ultraje. Desejar Deus menos que a sua totalidade é um ultraje. E, portanto, o desejo acaba criando esse excesso e que acaba fazendo com que os lugares se percam. Outra coisa que parece interessante, que a gente vai ver quando eu colocar alguns textos dessas mulheres um pouquinho mais lá na frente, é quando Certeau diz aí, o místico é aquele ou aquela que não pode parar de andar, e que parece que a certeza que ele tem é a certeza de que algo lhe falta. A gente vai perceber isso em todas as mulheres místicas de uma maneira geral, mas em Hadewig, da Antuérpia, a gente acaba percebendo um pouco essa coisa da plenitude e da falta. Paralelamente, esses dois conceitos vão sendo trabalhados o tempo todo, sobretudo na sua poesia. E essa questão da plenitude e da falta, um dos tradutores de Hadewig vai dizer assim, para um cristão comum, ter uma união com Deus, ter uma experiência de Deus, no ápice do tempo, basta. Mas para essas mulheres, não. E eu fiquei pensando, por que não basta? Porque há sempre essa falta. E chega à conclusão de que não basta porque, para quem experimentou o gozo de Deus, tudo é pouco. Então, essas mulheres querem muito mais do que isso, e a plenitude, como ela não dura eternamente, pelo menos não em vida, elas sentem falta, e é sempre essa coisa que faz com que o místico seja um ser, acima de tudo, um ser de desejo. Depois, eu estou falando de mulheres beguinas. Então, as beguinas surgem na primeira metade do século XIII, por volta de 1210, essa não é uma data tão precisa assim, em Liège, na Bélgica, e se espalha por Flandres, Bruges, Antuérpias, ali por toda a Holanda, o que a gente chama também de Países Baixos, chega até a França, a Itália, a Alemanha, e se espalha por outras partes do mundo. É importante a gente perceber que o movimento das beguinas, como nos diz Alain de Liberat, ele não é um apêndice feminino de um movimento que deva a sua orientação e o seu sustento aos homens, Pelo contrário, a mística é um movimento fundamentalmente feito por mulheres, que buscavam viver a sua espiritualidade de forma livre e, nesse sentido, não negam o seu pertencimento à igreja, mas não se submetem às regras desta mesma igreja, assumindo uma atitude crítica em relação ao poder e às hierarquias institucionais. E, por isso, também, a mística, o movimento das beguinas não vai ter vida fácil. Vou falar disso um pouco mais lá na frente, mas só para ficar mais claro, para quem não conhece nada do movimento, as beguinas não são... Começa por um grupo de mulheres viúvas, que têm condições financeiras, que resolvem se reunir para fazer a caridade. Esse movimento vai crescendo, e vão sendo agregadas a essas mulheres ricas, viúvas,
mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres de menos condições, e o grupo vai crescendo, né? E elas não fazem votos, isso é uma coisa que a igreja vê com muita desconfiança. Elas têm, na verdade, uma intenção, né? E não votos, e se comprometem com essas intenções. Nada, portanto, de uma lei que venha de fora e que me obrigue a fazer alguma coisa com a qual eu não concorde. Portanto, elas têm intenções e não votos. Elas não têm um santo fundador, elas não se submetem à Santa Sé, a tal ponto que, em 1270, um bispo alemão, vendo o crescimento enorme do movimento das beguinas, né, chega para o Papa e faz uma sugestão para ele, né? Ou envia essas mulheres para um mosteiro, faz com que elas comecem a fazer parte de uma ordem para poder obedecer à igreja, ou faz com que elas se tornem esposas para obedecer os seus maridos, né? As duas coisas que as beguinas não queriam, né? Se há uma palavra que define bem o movimento das beguinas, é liberdade. Elas prezam muito por essa liberdade e querem, portanto, viver essa espiritualidade de forma bastante livre, tá? E aí, isso tudo que eu disse, eu acho que a fala de Toscana e Ancolchea, que eu vou colocar agora, ainda falando sobre mulheres beguinas, pode dar uma dimensão melhor e mais real do que significou esse movimento e o porquê também de uma série de problemas com a instituição igreja que esse movimento vai ter. Então, o mero fato da existência das beguinas significava para os eclesiásticos uma clara denúncia de sua postura. Se eles eram ricos, as beguinas eram pobres. Se a igreja persistia no poder, as beguinas persistiam na espiritualidade. Se o alto clero fomentava uma vida de luxo, a vida do poder, a vida do domínio, as beguinas destacavam-se por sua austeridade e pela profundidade da vida interior. Se a igreja oficial falava de ortodoxia, as beguinas falavam de experiência. Então, por essa citação, a gente consegue perceber um pouco o atrito que vai haver entre esses grupos de mulheres, porque são muitos grupos de beguinas, né, espalhados, e a própria instituição. Sobretudo quando a gente pensa na questão da ortodoxia e da experiência. Porque essa experiência das beguinas, ela não é uma experiência única. Se trata de diferentes experiências, dependendo de cada uma dessas mulheres. Então, assim, a gente pode pensar numa experiência de pensamento, que a gente vai encontrar em uma Marguerite Porret, que nunca teve visões, mas nós temos algumas beguinas visionárias, como era o caso de Mathilde, como era o caso de Hadewig, como era o caso de Beatriz de Nazaré, que não participou ativamente do movimento, porque entra muito jovem, para a ordem cisterciense, mas ela passa pelas beguinas, porque ela estuda um pouco com as beguinas antes de entrar numa ordem religiosa, e essas experiências são as mais diversificadas possíveis, né? E isso inclui visões, inclui lágrimas, risos, gritos, como é o caso de Ângela de Foligno, uma simples oração, enfim, as experiências são as mais múltiplas possíveis. E essa multiplicidade, naturalmente, vai se chocar, né, com a ideia de ortodoxia que nós temos da igreja oficial. Para terminar a explicação ainda sobre as mulheres beguinas, o que é que eu posso dizer mais? Né? Que era um grupo organizado de mulheres que vivia na ação e na contemplação, pois além de rezar, elas trabalhavam, ajudando os necessitados, eram autossuficientes do ponto de vista econômico, realizavam trabalhos manuais, ensinavam outras mulheres a ler e a escrever, interpretavam as Sagradas Escrituras de forma livre e em língua vulgar, e pregavam suas interpretações para essas pessoas. Para vocês terem uma ideia de como esse movimento vai passar por altos,
e baixos, em 1233, Gregório XI separa, né, entre as boas e as más beguinas. As boas são consideradas aquelas que vivem enclausuradas, né, ou pelo menos vivem dentro dos beguinatos. As más são aquelas chamadas de beguinas errantes, ou até mesmo beguinas selvagens, que viajam de uma cidade para outra e, portanto, não vivem num local fixo. Em 1312, o Concílio de Viena proíbe o modo de vida das beguinas. O modo de vida das beguinas está proibido. Em 1321, João XXII reabilita o movimento das beguinas, portanto, revoga o que foi colocado no Concílio de Viena e reabilita o movimento das beguinas, considerando que as beguinas se organizaram um pouco melhor, ouviram um pouco mais a igreja, e, portanto, reabilita o movimento das beguinas. Em 1452, Nicolau V decreta que as beguinas devem entrar para a ordem carmelita. No século XVIII, algumas medidas ainda são tomadas, como uma tentativa de conter o movimento, ou de pelo menos conseguir a igreja ter um maior controle sobre o movimento, que, apesar desses altos e baixos, de algumas fogueiras, continuava. No século XX, ainda há beguinas na Bélgica, onde começa o movimento, e onde o movimento é mais forte. E, em 2013, falece a última beguina. Se chamava Marcela Patrin, aos 92 anos de idade, em Courtrai, na Bélgica. Ela vem do Congo belga, nasceu cega, e dizem que ela teve durante a vida toda um modo de vida beguino e foi considerada, portanto, a última beguina, vamos dizer assim, o último baluarte do movimento beguino. Então, dá para perceber como o movimento das beguinas passou por altos e baixos. Não à toa, Legoff vai dizer que o papel das mulheres no movimento das beguinas é o sinal da insatisfação dessas mulheres diante do lugar que se lhes atribui. Tá? E esse confronto se dá exatamente entre querer viver uma espiritualidade de forma livre e, ao mesmo tempo, isso bate de frente com a ortodoxia da igreja, isso sem falar que nós estamos falando de mulheres que não têm autorização para ensinar em público, para pregar e para fazer as interpretações das Sagradas Escrituras, já que elas não passaram pela escola, no sentido mais formal do texto, para fazer as interpretações de uma forma mais unitária, digamos assim. Agora eu vou falar um pouquinho dos não lugares. A cartografia, eu não coloquei nada, porque a cartografia, a minha ideia é o seguinte: à medida em que eu vá situando essas mulheres... Evaniel, está tudo ok? Evaniel? Pessoal, eu não tenho a menor ideia se vocês estão me vendo. Oi. Você me escuta? Tá, escuta agora. Tá tudo ok, tudo ok, tudo ok. Tá, ok. Tudo então okay. Vou continuar, porque às vezes tem-se realmente a impressão que você está falando sozinho, e isso é terrível, tá, mas enfim. Vamos lá. Não. A cartografia... Tranquilo, Simone, prossiga, por favor. Eu não coloquei nada sobre a cartografia, porque a cartografia, a ideia que eu tive foi, à medida que eu vou situando essas mulheres, visualmente, para mim, vai se desenhando todo um mapa. Então, todo um mapa vai sendo construído, e embora isso possa parecer insano para alguns, mas não insano para quem estuda a mística, esse mapa é feito de não lugares, tá? Mas não lugares que têm sentido de serem não lugares, tá? Então, o primeiro não lugar que eu vejo é o percurso espiritual a partir dos beguinatos.
E por que eu estou colocando isso? Porque as mulheres que eu vou abordar aqui fazem um percurso espiritual, mas não fazem um percurso espiritual a partir dos mosteiros. Portanto, não fazem um percurso espiritual, vamos dizer assim, institucionalizado, né, marcado pelas hierarquias. E, nesse sentido, elas estão num não lugar nessa história, porque estão à margem da instituição. Embora a igreja quisesse ficar bem perto dessas mulheres, e para isso tenha designado os dominicanos como os orientadores espirituais dessas mulheres, o que elas aceitaram, naturalmente, porque isso também você tem uma troca de ideias, você tem a possibilidade de ter acesso a textos, enfim. Quando eu coloco aqui as mulheres, eu espero que a minha fala não fique essa coisa maquiavélica, de dizer assim, são as mulheres contra os homens contra as mulheres. Não, as beguinas tiveram, sim, o apoio de muitos religiosos, e, portanto, de muitos homens, né, como também tiveram o não apoio, e, portanto, a coisa fica um pouco feia em determinados momentos, de muitos homens religiosos também. Então, não é a instituição no seu todo que vai perseguir as beguinas, embora acabe sendo representado por isso, porque acaba sendo a instituição oficial, mas houve, sim, um momento de troca importante, e um momento de diálogo entre as beguinas e os religiosos e outros homens também. Depois, uma outra ideia de não lugar vem da própria mística e da sua atopia. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a mística, por natureza, ela não tem um lugar definido, tá? Pelo desgaste, talvez, do uso da expressão, por interpretações nem sempre as mais melhores, talvez, em relação à expressão, a mística ocupa um não lugar, sobretudo quando a gente pensa em academia. Tá? Então, assim, para ter uma ideia, falando a grosso modo, então, eu vou falar aqui um pouco da literatura, da teologia e da filosofia, mas eu estou falando de um grupo da literatura, um grupo da teologia, um grupo da filosofia, e não desses saberes como um todo. Mas a filosofia tende a achar a mística muito religiosa, então ela não serve. A teologia tende a achar a mística muito filosófica, ela também não serve. Aí ela vai parar lá na literatura. Por quê? Porque ela é poética, porque a linguagem é uma linguagem cheia de metáforas, cheia de contradições, com muitas imagens bonitas e tudo mais, mas mesmo na literatura, há quem ache que a mística não deve ser estudada pela literatura, né? E me parece que, no fim das contas, o preconceito todo tem a ver com uma palavra chamada religião, né? Como se a gente precisasse literalmente arrancar a religião para poder dizer, pronto, se não tem religião, então pode ir para a academia, porque a academia é laica, né? Essa coisa que me parece tola, né? Porque a gente só perde com isso, porque a gente deixa de estudar textos espetaculares, de fazer discussões maravilhosas por causa de um preconceito bobo. Mas por causa desse preconceito, que não é de hoje, a mística tem a sua atopia, portanto, o seu não lugar. Depois, eu estou falando de Idade Média, porque eu estou falando de um movimento que se desenvolve, que começa e se desenvolve na Idade Média. Eu estou falando de mulheres, mas não de mulheres, qualquer mulher. Eu estou falando de mulheres que escrevem, e eu estou falando de mística. Portanto, eu tenho um monte de não lugar aí. Eu estou usando não lugar em dois sentidos. O primeiro sentido é um sentido pejorativo do termo, e que é o sentido mais fácil de ser explicado, e que eu resolvo com a Idade Média, as mulheres escritoras e a mística. Vou ser rápida aqui, porque eu não vejo dificuldade nisso. Qual é o primeiro não lugar no sentido preconceituoso? A Idade Média como a Idade das Trevas. Portanto, um período que não produziu absolutamente nada, que não nos legou nenhum conhecimento, que não nos legou nada de bom. Depois, como é que eu desconstruo
Isso. Eu poderia falar de uma série de invenções medievais, falar de uma série de coisas, mas eu vou falar só de uma. A invenção das universidades, que acontece no século XIII, na Idade Média. Para mim, eu só preciso disso para desconstruir esse preconceito da Idade Média como a Idade das Trevas. Depois, a mística, como um saber sem sentido, ilógico, irracional. E aí, para tentar desconstruir isso, a minha ideia é sempre a mesma. Nem tudo na vida pode ser compreendido com base no princípio de não contradição aristotélico. Há outras formas de se conceber o mundo, há outras perspectivas de se pensar um determinado problema, e, portanto, a mística tem a sua lógica, sim, ela tem o seu sentido, né, dentro do seu contexto, né, dentro do seu texto, daquilo a que ela se propõe. Então, se a gente olha para a mística, e aí eu pego um autor muito caro, a Cícero, e conhecido por todo mundo que estuda a mística, o seu Dionísio, né? Como é que eu vou pensar, lendo a teologia mística do Pseudo Dionísio, uma treva superluminosa, partindo do pressuposto do princípio de não contradição aristotélico, em que luz é luz e treva é treva. Não tenho como compreender isso. Então, Dionísio está dizendo uma coisa do outro mundo? Não. Ele está dizendo uma coisa que faz todo sentido dentro do seu texto, que tem toda uma lógica dentro do seu texto. E, por último, as mulheres escritoras. Nós sabemos, historicamente, como as mulheres são lidas e apresentadas desde a antiguidade. Vou fazer aqui esse longo percurso, passando pela Idade Média, a modernidade, até chegar na contemporaneidade. E quando se fala de escritos de mulheres, é um duplo preconceito, porque muitas vezes se vê esses escritos como escritos menores, escritos que não têm o mesmo peso do escrito feito pelos homens, e daí o preconceito. Essas mulheres são mais fracas intelectualmente, os textos que elas escrevem não têm o mesmo peso de um escrito, vamos falar aqui de um Tomás de Aquino, não tem, elas dizem coisas sem sentidos, né? Algumas até recebem o adjetivo de loucas, histéricas e tudo mais, e para mim esse é o mais fácil de ser desconstruído. Porque isso sempre me inculcou pensar na seguinte coisa: como é que essas mulheres são, do ponto de vista intelectual, mais fracas do que os homens, segundo toda a construção que foi feita? Como é que esses escritos não dizem coisa com coisa, são coisas sem sentidos, e, no entanto, estão preocupados em silenciar essas mulheres, em não querer que elas falem em público, estão preocupados em queimar os seus livros? Ora, se os seus textos não têm nenhuma importância, por que eu tenho que me preocupar, né, na não divulgação desses textos? Isso não faz nenhum sentido. Isso, para mim, ajuda a desconstruir isso que foi colocado ao longo do tempo. Tá? Então, eu acho que com isso eu explico o título da minha apresentação, e acho que com essas explicações eu já falei um pouco daquilo que eu me propunha a falar, e agora eu vou entrar numa outra parte da minha apresentação, da minha fala, que é mostrar um pouco disso tudo a partir das mulheres que eu escolhi. E eu escolhi... e o outro, eu esqueci de falar, o outro sentido que eu dou para o não lugar não é o sentido pejorativo. Tá? O sentido pejorativo foi essas três coisas que eu coloquei em relação à Idade Média, as mulheres escritoras e a mística. E pejorativo porque o não lugar aí significa literalmente não lugar. Tá? Não tem lugar nos livros, não tem lugar nas estantes, não tem lugar nas academias, não tem lugar na história das ideias, não tem lugar. Tá? E não que não tenha,
né? Mas que se tentou, de alguma forma, fazer com que, se fazer com que esse lugar não existisse. Tá? O outro sentido de não lugar, que é o sentido místico, eu espero que fique claro à medida que eu for apresentando as mulheres. Eu escolhi duas mulheres específicas. Por quê? Porque tinha mulher demais e eu sabia que não ia dar conta. Né? Antes de começar a falar aqui, eu estava falando com o Cícero e com o Evaniel, e estavam vendo quanto tempo eu tinha, e eles perguntaram quanto tempo a minha fala tinha. Eu digo, bom, eu tentei dar uma olhada assim por cima, porque eu não escrevi um texto, eu fiz um roteiro, deu mais de 2 horas. E eles começaram a rir. Eu disse, não, mas não se preocupe não, porque eu acabei fazendo um roteiro do roteiro, exatamente para não ter que falar muito, e para ver se em 50 minutos, eu estou aqui olhando para o relógio, eu consigo dar conta do que eu preciso dar. Então, eu escolhi duas mulheres para apresentar para vocês. Marguerite Porret, que morre queimada em Paris, em 1310, e Hadewig da Antuérpia. As duas são do século XIII. Tá? Marguerite já morre em 14. As duas possivelmente tinham origem nobre, né? Ou se não tinham origem nobre, eram de classes abastadas. Por quê? Porque tinham uma educação comum para as mulheres da época. Também porque Marguerite faz, quando o bispo a chama e diz, você não pode continuar divulgando o seu livro, o que ela faz é fazer mais cópias desse livro e entregar para mais pessoas. Então, para você também fazer cópias de um livro na Idade Média, você precisa ter dinheiro para isso, porque um livro custa caro, né? E pela própria cultura que essas mulheres tinham, uma cultura gigantesca em relação à teologia, literatura, filosofia. Então, possivelmente são mulheres ou da nobreza ou de classes abastadas. E a gente vai ficar sempre no possivelmente, porque nós não temos como ter certeza dessas mulheres, dessas duas mulheres que eu escolhi, porque, ao contrário de outras mulheres, elas não têm uma vida, né? Elas não têm uma biografia santa, nem passa perto dessas duas, portanto, para ter uma geografia também, e, portanto, a gente vai ficar só no possivelmente. Marguerite escreve em picardo, é o primeiro texto dela que se perdeu, porque ela era da região da Picardia, ela era de Hainaut, que ficava ali mais ou menos no sudoeste da Bélgica, fazia fronteira com a França, mas à época pertencia ao Reino da França. Hadewig escreve em médio neerlandês, e eu acho que a obra de Hadewig é a única coisa que nós temos para dizer assim, Hadewig da Antuérpia, porque nós não temos nada de Hadewig. McGee, quando abre o capítulo sobre Hadewig, na sua obra gigantesca sobre os fundamentos da mística, ele vai dizer que Hadewig permanece um mistério, né? Tanto pelos paradoxos e perplexidades da sua obra, quanto pela sua vida. Né? E realmente nós não sabemos quase nada sobre Hadewig. As duas sabiam outras línguas, conforme alguns estudiosos. Marguerite possivelmente sabia latim. Hadewig, além do latim, possivelmente sabia francês. E o que nós sabemos da vida dessas duas vem das suas obras. Né? No caso de Marguerite Porret, além das obras, vem também dos autos do seu processo, das atas do processo de Marguerite Porret, em que nós temos algumas informações sobre elas. Já falei sobre isso. Bom, Marguerite escreve uma única obra, Le Miroir, uma tradução para o português do Brasil, da Silvia Schwartz, O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas, e que permanece somente na vontade e no desejo do amor. E Hadewig tem uma obra mais vasta. A gente encontra a ideia, estou tentando lembrar como é o nome do estudioso que levanta essa hipótese, Raul Weininger, eu acho que é isso, que vai dizer, possivelmente Marguerite Porret escreveu um outro livro, que não me chegou. Tá?
Mas isso é uma hipótese que ele levanta, eu acho que ele é um dos poucos, ou é o único que eu vi essa possibilidade dela ter escrito uma outra obra. Mas, enfim, o que importa para a gente é o que nós temos, e o que nós temos é o Espelho das Almas Simples. Tá? E Hadewig, da Antuérpia, escreve, já tem uma obra mais ampla do que a de Marguerite, porque a obra dela se divide em poemas, ou canções, cartas e visões. Quando eu estava fazendo as anotações para essa apresentação, eu fiquei me pensando e cheguei a uma conclusão, assim, de maneira um pouco caricaturada, mas eu acho que dá para a gente pensar que nos poemas de Hadewig a gente percebe toda a cultura literária dessa mulher, tá? Inclusive com o domínio da técnica trovadoresca que ela tem. Nas cartas, a gente consegue perceber toda a cultura filosófica dela, por algumas influências que a gente percebe que vão estar presentes nessas cartas. E nas visões, a gente percebe toda a cultura teológica de Hadewig. Então, assim, são em torno de 60 poemas, 31 cartas, e as visões são em número de 14. Tá? Mais que eu posso dizer sobre essas mulheres? Bom, as duas estão aqui porque eu disse que falaria sobre as beguinas, e, portanto, as duas fizeram parte do movimento das beguinas. Marguerite, possivelmente, era uma beguina dessas errante, que não ficava fixamente num beguinato. Hadewig, em alguma altura da sua vida, pelas cartas, a gente também pode deduzir que ela também foi uma beguina errante, em algum momento da sua vida. Quando ela, numa das cartas, ela diz que talvez vá andar pelo mundo, talvez vá parar no cárcere, por alguns problemas internos. Não necessariamente de um choque com a igreja. Quem vai ter esse choque com a igreja é Marguerite Porete. Mas a gente também sabe nas cartas que ela foi líder. Né? A gente vê Hadewig como a maestra, né? Ou a magistra, a mestra, portanto, de uma comunidade. Né? A forma como ela se dirige a algumas mulheres dá a entender que ela exerceu um lugar importante dentro da beguinaria, e um lugar importante que não tinha essas hierarquias todas, muito mais as beguinarias ou os beguinatos tinham uma líder, né, que organizava um pouco melhor as coisas. E ambas estão no horizonte do sagrado, mas fora do espaço institucional. Por quê? Porque os begnatos estão fora desse espaço institucional. E, nesse sentido, o lugar de onde elas falam ou escrevem oscila entre um eu que quer e um eu que não quer. E por isso que o eu é sempre muito complicado, sobretudo na mística dessas mulheres. Mas essa oscilação vai ser muito, muito comum, tá? Porque há um eu que tem consciência da sua escrita, que tem consciência da sua necessidade de escrever, que tem consciência dos seus limites, mas esse mesmo eu, ao mesmo tempo, quer ser aniquilado em Deus, ou quer fundir-se ao amado. E, portanto, há um eu que quer e um eu que não quer. Mas isso faz parte do movimento místico de uma maneira geral. Dito isso, eu passo agora para Certeau, para uma parte do texto dele, em que ele vai falar mais ou menos das condições exigidas para um enunciado místico. E vou colocar aqui os 3 aspectos que ele coloca para desenhar, digamos assim, o que ele chama de a cena de um texto místico. Mas não pensem que eu estou justificando essas mulheres a partir da fala de Certeau. É o contrário que se dá. Eu encontro na fala dessas mulheres isso que Certeau está dizendo.
e, portanto, não é o oposto. Eu não estou pegando Sertor para dizer agora eu vou ler o texto dessas mulheres à luz de Sertor. Eu estou fazendo um caminho inverso. Nem sei se isso é o mais correto, se eu vou me sair bem nisso, mas eu estou fazendo realmente um movimento contrário. Tá? Eu estou lendo os textos dessas mulheres para chegar e entender alguma coisa de Sertor, embora Sertor tá me servindo aqui apenas como um fio condutor, apenas para situar a questão do não lugar, que me interessa, que naturalmente eu não vou dar conta de Sertor nessa fala aqui, que eu estou vendo, já estou aqui avançando, então vamos correr um pouquinho. Então, a primeira coisa que Sertor coloca, vocês estão lendo aí, então eu vou pular a leitura, vocês estão tendo acesso ao texto, é a ideia de um eu quero inicial, que Sertor vai dizer que isso instaura um contrato, que é importante, e esse contrato é um diálogo, que vai existir entre a alma e o ser humano, ou melhor, entre a alma e Deus, ou entre aquele que escreve e o outro que vai ouvir o meu texto, ou que vai ler o meu texto, mas há inicialmente essa coisa de um querer. Então, lembra que eu falei que o místico é um ser que deseja Deus, esse desejo está ligado a essa ideia de um eu quero inicial, que é o ponto de partida para minha escrita de alguma forma. Depois, ele vai falar do eu, e ele vai pensar esse eu como um lugar de locução, que ele vai chamar de lugar vazio ou de local sem local, que eu quero que fique mais claro um pouco mais lá na frente. Tá? Mas há um eu que quer, e por isso que eu disse que o eu é o ponto de partida e é o ponto de chegada desse movimento, porque é um eu que quer aniquilar-se naquele que ele ama, e há um eu que marca esse lugar, e esse eu não é necessariamente uma coisa fixa como uma instituição. Isso passa por uma série de questões mais fugidias, mais fluidas, e a gente só percebe à medida que a gente vai lendo o texto dos próprios, os textos que aqui eu vou apresentar um pouquinho para vocês. E, por último, ele vai dizer que há uma representação desse lugar, e aí ele fala de uma insularidade da alma, um círculo, um castelo, uma ilha, e nas duas mulheres que eu escolhi, eu acho que essa representação fica mesmo nessa insularidade da alma. Posto isso, o que eu vou fazer agora é colocar alguns excertos dos textos de Marguerite e de Hadewig, para a gente tentar perceber um pouco esses não lugares que aí comparecem, certo? Então, eu vou começar pela ideia de um eu quero inicial. No texto de Marguerite, passa, em primeiro lugar, pelo que eu estou chamando de marcas autorais dessa autora. Eu não vou falar de todas, mas alguma delas, a primeira delas seria a escrita em língua vernácula, quando o texto oficial, o texto da igreja, o texto da escola deve ser escrito em latim, mas tanto Marguerite quanto Hadewig, como quase todas essas mulheres, ou todas, do movimento das beguinas, vão escrever na sua língua vernácula. Uma outra coisa é que Marguerite dirige-se aos seus leitores. E eu digo leitores porque pouquíssimas pessoas sabiam ler na Idade Média. Portanto, Marguerite tem consciência disso quando ela escreve seu livro. Em várias passagens do livro nós vamos encontrar: agora prestai atenção, leitores desse livro. Ela nunca se refere a ouvintes desse livro. Ela nunca se refere àquele que vai ler o seu livro como leitor. É sempre como ouvinte. Tá? E, portanto, ela se dirige aos seus ouvintes quando fala. A ideia do limite da linguagem, que a gente vai perceber daqui a pouco. Uma coisa interessante que aparece em Marguerite: o texto de Marguerite é feito de personagens, na primeira parte do texto. Então, tem 3 personagens principais: a Dama Amor, a Alma e a Razão. Todos os personagens do Espelho de Marguerite são personagens femininos. Só há um personagem masculino, é o Luan Ré, o Longe Perto.
e sugestivamente ele é mudo. Não vou falar disso aqui, mas sugestivamente o único masculino que há é mudo, todos os outros são femininos. E no meio das personagens de Marguerite aparece uma coisa que eu acho interessantíssima. Ela coloca o nome autora pelo menos umas 3 ou 4 vezes no texto, como sendo uma personagem. Tá? Isso, para mim, é uma marca autoral muito forte. Tá? A autora aparece como se fosse um personagem, no meio dos personagens que lá estão. Para não dizer que no capítulo 52, ela parece assinar discretamente o seu texto. A própria tradutora do livro aqui no Brasil faz uma notinha, Silvia Schwartz fala disso, que ela escreve Précieuse Marguerite. Então, no francês moderno, a tradução sai como Preciosa Pérola, mas no médio francês permanece o nome Marguerite, no sentido da flor mesmo, e de toda a simbologia que isso vai ter. Então, é como se Marguerite estivesse, assim, assinando a sua obra, dando a entender que essa obra é dela. E aí tem uma frase, para a gente perceber um pouco esse eu quero inicial, que Marguerite vai dizer no capítulo 32 do Espelho. Prefiro 100.000 vezes contra um os abundantes bens que nele permanecem do que os dons que tenho. E por isso prefiro mais dele, que não compreenderei nunca, do que o menos que compreenderei. Tá? Então, notem que há aí um eu quero bastante forte, que desencadeia, digamos assim, o percurso que vai ser feito na obra. Quando a gente vai para Hadewig, a gente também vai perceber essas marcas autorais. Nas cartas, quando Hadewig se dirige a determinadas pessoas, e mesmo quando fala um pouco da sua vida, porque essas duas obras não são autobiográficas, mas essas duas autoras vão deixando pistas da sua vida nessas obras, a gente vai percebendo um pouco o que é que se passa. Nas poesias, Hadewig, em alguns momentos, se coloca como testemunha da sua experiência. Ela mesma vai dizer, eu sou testemunha, eu e outras somos testemunhas disso. E acontece uma coisa interessante do ponto de vista da construção literária do texto nas visões. Na quarta visão, Hadewig, escrevendo sobre a sua visão, vê duas Hadewigs. Uma celestial, já bastante madura no seu percurso, e outra que ainda está aprendendo com isso. Então, chega uma dada altura do texto das visões que nós temos 3 Hadewigs, né? A que vive a experiência, a que escreve, e 2 que fazem parte de uma visão que foi tida. Que se a gente parar para olhar o texto todo, para ver esses aspectos mais literários, a gente vai ver que tem coisas extremamente interessantes, mas deixa eu correr um pouquinho. As marcas autorais. Hadewig, na visão sétima, vai dizer, assim, eu desejava que Deus fosse plenamente meu, para que fosse dele, e satisfazê-lo por sua vez. Então, explicação, ou pelo menos, não uma explicação, mas uma demonstração, um pouco do que eu estou chamando aí. Eu não, Michel de Certeau está chamando, e eu estou entendendo como eu quero inicial. Depois, esse local sem local, esse lugar de locução, que para ele vai ser o próprio eu, e que Certeau vai dizer interessante, porque ele vai dizer esse local marca uma autonomia da interioridade, e foge à lógica e às regras da instituição, tem tudo a ver com o que essas mulheres fazem. E aí, numa frase bastante conhecida do texto de O Espelho, capítulo 137, Marguerite vai falar nesse eu, tal alma, portanto, esse eu aí muito forte, professa a sua religião e obedece às suas regras. Qual é a sua regra? É que ela seja reconduzida pela aniquilação ao estado inicial, onde amor a recebeu. Ela passou no exame de sua aprovação e venceu a guerra contra todos os poderes. Então, só aqui daria para a gente
passar uma tarde inteira falando só dessa citação de Marguerite, né? Mas eu vou correr para ver se a gente consegue conversar um pouquinho, porque senão não vai dar tempo. E Hadever, na carta quarta, vai dizer: no empenho por guardar uma regra, alguém se enreda em mil preocupações, das quais teria sido melhor manter-se livre. Aí também se equivoca a razão. O espírito de boa vontade cria em seu interior mais beleza do que nenhuma regra possa ordenar. Então veja que eu escolhi duas citações que falam de regras. São duas mulheres que estão indo contra as regras estabelecidas. Marguerite vai dizer: a alma professa a sua religião e a sua regra. E qual é a regra? Ser reconduzida por amor. Essa é a única regra que importa. Hadever vai dizer qual é a regra? Criar beleza. Criar beleza é a regra que eu quero. E, portanto, nenhuma heteronomia, nenhuma regra vinda de fora. Eu sigo a regra que eu crio. E é claro que isso vai trazer problema para essas mulheres. Né? Não é à toa que elas terão problemas. Por último, essa parte dissertou, mas ainda vou colocar algumas coisas, mas eu já estou caminhando, viu, Evanel? Sem problema, Simone, fique à vontade. A representação desse lugar, a insularidade da alma, no caso aqui, e de muitas tantas também, né? Marguerite vai falar no capítulo 23. Essa alma liberada se apoia sobre duas potências, e aí eu fiz um corte que ela vai falar de uma potência esquerda, uma potência direita, e vai explicar isso tudo. Com estas, a alma é forte contra seus inimigos, como um castelo sobre um rochedo em meio ao mar, no qual não se pode penetrar. Então veja que é uma alma, é uma imagem bastante forte de uma insularidade da alma, né? Como se ela fosse um castelo que está num rochedo no meio do mar. Não há tempestade que mova esse castelo, né? O que penetre nesse castelo. Essa é a alma aniquilada de Marguerite, está na insularidade, né, que está protegida de alguma forma pelo próprio mandamento do amor. E Hadever, na carta sétima, vai dizer: por cima de tudo, mando que guardes inteiramente o mandato do amor, que se nos há intimado desde a eternidade, e permaneças invulnerável a todas as preocupações alheias, assim como a toda forma de tristeza. Isso é uma carta em que nos parece, porque nós não temos as cartas endereçadas a Hadever, que alguma companheira dela está preocupada com o que está acontecendo e ela várias vezes vai repetir, né, e vai dizer: não, você não precisa se preocupar. Se você estiver inteiramente guardada dentro do mandato do amor, absolutamente nada vai acontecer. E é assim que eu estou. Por isso não precisa se preocupar comigo. Portanto, você tem aí também a ideia da insularidade da alma. Deixa eu ver aqui que eu estou seguindo o meu roteiro. E agora eu vou já caminhando para fechar, para pensar um pouco esse não lugar, já deixando o sertão um pouquinho para lá e pensando, embora ele vá voltar ainda, um pouco na mística, como lugar de não lugar. Né? Então, primeiro, por que é que eu digo que a mística esse não lugar diz respeito à mística? Bom, porque a mística é transgressora por natureza. E é transgressora por tantas coisas que eu poderia falar aqui, mas por um motivo simples. Né? Você tem um ser finito que deseja o infinito. Então, você transgride, ou você transcende, nem que seja por um átimo de tempo, né? Na imagem belíssima que Marguerite usa, quando fala disso, é o tempo que um raio, a clareza do raio cruza o céu. É esse o tempo que eu me uno a Deus. É o tempo do abrir e fechar de uma centelha. Então, isso pode parecer muito, muito pouco, mas é um átimo da eternidade. Portanto, é muito. Então, há essa transgressão de você querer ultrapassar, de alguma forma, essa finitude. E não porque necessariamente você queira ultrapassar a sua finitude, mas porque você deseja unir-se ao infinito. E, portanto, há essa transgressão. Como a gente pode ler aqui no capítulo 97 do Espelho, quando Marguerite vai dizer: eu era tão tola, e aqui eu estou falando já de uma outra transgressão, aqui é a transgressão da linguagem.
Eu era tão tola no tempo em que eu escrevi, ela está falando do livro, de um espelho, que me aventurei em algo que não se pode fazer, nem pensar, nem dizer, não mais do que aquele que quisesse encerrar o mar em seu olho, ou carregar o mundo na ponta de um juco, ou iluminar o sol com uma lanterna ou com uma tocha. Então, veja como a própria linguagem, ela precisa passar por uma transgressão para poder minimamente dar conta dessa experiência. E veja como essas mulheres são escritoras tão espetaculares que elas têm o real sentido do que significa colocar no papel a experiência que elas tiveram. Né? E Marguerite vai dizer, eu pensei que eu pudesse escrever sobre isso. Né? E quando eu penso nisso, eu vejo como eu fui tola. E aí é de uma tolice bela, porque ela vai dizer, é como se eu quisesse colocar o mar dentro do meu olho, não cabe. Né? Ou se eu quisesse iluminar o sol com uma lanterna, não consigo. Então, eu escrevi isso tudo, mas no fundo eu sei que eu não consegui falar sobre aquilo que eu gostaria de ter falado. Né? Mas vamos ficar sempre com essa impressão de que elas falaram tudo que elas podiam falar. Elas foram até o limite das suas linguagens. Elas usaram de todos os recursos linguísticos, filosóficos, teológicos, literários que elas podiam usar para falar disso. Né? Mas têm consciência de que isso ainda é pouco. Tá? Portanto, a ideia da transgressão aqui em relação à linguagem. Né? Daí isso tudo terminar no silêncio, né? O silêncio hierofânico. Não vai dar para falar aqui. E aqui eu peguei um poema rimado de Hadewijch, poema 13, porque a gente vai perceber essa questão da transgressão da linguagem, vai perceber também todo o esforço por ultrapassar isso e, ao mesmo tempo, a consciência de que essa linguagem, ela, de alguma forma, basta para isso tudo, pelo conteúdo daquilo que ela quer expressar. Então, ela basta nessa coisa da plenitude, do excesso e da falta, como a gente vai ler aqui. Seu abismo insondável é sua forma mais bela. Perder-se nele é alcançar a meta. Ter fome dele é alimentar-se. Eclipsando-se, se revela. Se esconde, nos mostra seus segredos. Seu mais profundo silêncio é o seu canto mais alto. Sua ameaça nos acalma. Não ter nada é a sua riqueza inesgotável. Sua segurança nos leva ao naufrágio. Sua escola nos ensina a nos perder. Para se manifestar, se esconde sem deixar rastros. Este é o testemunho que eu mesma e muitas outras podemos manifestar. Então fica muito claro, sobretudo em Hadewijch, essa coisa sempre do excesso e, portanto, da plenitude que eu posso ter, mas isso de que ter o gozo de Deus e, portanto, ter o gozo de tudo é pouco. E por isso que ela quer sempre mais, porque ela está alimentada por esse desejo do infinito. Ainda em relação ao não lugar como lugar da própria mística, a ideia de não se aceitar as mediações. Né? Esse é um outro ponto que trouxe muitos problemas para essas mulheres, sobretudo na sua relação com a igreja. De querer ter uma experiência imediata de Deus e uma experiência direta de Deus, sine médio, né? Sem nenhum tipo de mediação. Marguerite vai dizer, ó docíssimo puro amor, como é doce a transformação por meio da qual sou transformada naquilo que amo mais que a mim. Com certeza assim é, pois experimentei por certos testes. E verdadeiramente, se alguém nos dissesse tal coisa, dizem as virtudes, nós o consideraríamos um herege e um mau cristão. E é assim que Marguerite vai ser vista pela Inquisição, como um herege, né, como uma má cristã. E ela sabe,
ela sabe disso. Tanto sabe que ela antecipa todos os problemas que ela vai ter na sua obra. A gente vai encontrar isso tudo lá, né? E, portanto, ser transformada naquilo que mais ama, portanto, sem mediações. Hadewig vai dizer na carta 9, cada um habita no outro de tal maneira que nenhum deles saberia distinguir-se. Ela está falando da relação dela com Deus. Porém, gozam reciprocamente um do outro, boca a boca, coração a coração, corpo a corpo, alma a alma. Uma mesma natureza divina flui e transpassa ambos. Cada um está no outro, e os dois passam a ser uma só coisa, e assim hão de permanecer. A gente percebe na linguagem de Hadewig uma linguagem mais erotizada. Ela Beatriz também Nectilde também Marguerite não é tão. A gente vai encontrar algumas passagens, mas o peso da linguagem dela não esse erotismo, mas a gente vai encontrar isso nas outras com muito mais explícito, né, de forma muito mais clara do que em Marguerite Porret. E eu estou dizendo isso só para vocês perceberem que eu estou falando das meninas, eu estou falando de duas mulheres, mas que as experiências são individuais e as formas de dizer essas experiências, elas não são iguais, elas são diferentes também. Né? E por isso eu falei um pouco mais atrás sobre a ideia de uma multiplicidade de experiências em contraponto com essa ortodoxia, quando vai colocar lá Michel de Certeau. Depois, já para ir terminando, faz tempo que eu estou dizendo que estou terminando, mas na verdade já estou mesmo. Num lugar como lugar, diz respeito à mística, aqui numa crítica à instituição, e aqui eu coloquei duas frases de Marguerite, porque eu não encontrei em Hadewig uma crítica, como eu encontro em Marguerite, e por isso que eu digo que é a minha rebelde favorita, a instituição. Você vai encontrar, por exemplo, em Nectilde, você tem uma crítica também muito ao estilo, muito semelhante à crítica que Marguerite faz, e por isso que Nectilde começa a ser perseguida, né, e começa a temer essas perseguições e entra para uma ordem já na velhice dela. Mas em Hadewig, ao que tudo indica, ela não teve problemas, pelo menos assim, mais diretos, com a instituição. Ela relata alguns problemas nas cartas, mas parece que esses problemas dizem respeito dentro do próprio movimento, e não necessariamente com a igreja. Eu não sou uma especialista em Hadewig, né, porque são muitas mulheres, mas assim, tudo que eu já li me leva a crer isso. Então, eu coloco duas citações aqui de Marguerite, para vocês perceberem como Marguerite faz uma crítica realmente bastante ácida e muito direta, sem subterfúgios, assim, sem economizar na tinta, né, nas cores, as instituições. Capítulo 69, ela vai dizer, essa gente a quem chamo asnos, busca a Deus em monastérios para rezar, no paraíso criado, nas palavras dos homens e nas escrituras. Insiste que Deus esteja sujeito aos sacramentos e obra deles. Então, vejam que isso é uma crítica muito, muito dura, e na sequência desse capítulo, a Razão, que está completamente zonza, o personagem Razão, né, diz assim, mas onde você encontra Deus? E ela vai dizer, eu encontro Deus em todos os lugares. E, naturalmente, que isso é muito complicado para quem está dentro da instituição, porque Marguerite, em nenhum momento da sua obra, ela está dizendo que a igreja não serve, que as pessoas devem abandonar a igreja. Ela não está dizendo absolutamente nada disso. Tá? Ela só está dizendo que ela encontra Deus em todos os lugares. E que para ela há pessoas que ela chama de asnos, que vai buscar Deus em determinado lugar, apenas. E pior, que eu acho que é o que ela acha pior, insiste que Deus esteja sujeito ao sacramento dessas pessoas, quando essas pessoas deveriam estar sujeitas a Deus, e não o contrário.
Na leitura dela há uma inversão nesse sentido, e ela se coloca de forma muito direta, contra isso tudo. No capítulo 134, ela vai dizer outra coisa também bastante crítica, bastante pesada. Tal alma, diz Amor, está no estado de máxima perfeição e mais próxima do longe perto, quando não toma mais a Santa Igreja como exemplo em sua vida. Ela fala de duas igrejas. Ela fala de Santa Igreja Pequena e de Santa Igreja a Grande. A Santa Igreja Pequena, para ela, é a instituição, movida pela razão. A Santa Igreja a Grande é aquela formada por todas as almas aniquiladas. Todas aquelas que conseguiram ter uma experiência de Deus, e como a experiência de Deus é uma experiência radical, que deve modificar a sua vida, portanto, todas essas pessoas têm uma outra forma de olhar para o mundo. Tá? Então, também não vão pensando que o místico é um contemplativo e que vive fora do mundo. Muito pelo contrário, todas essas mulheres viviam no mundo, ajudavam quem precisava. E são extremamente críticas de determinadas coisas da igreja que elas estão percebendo naquele momento que está acontecendo. Então, não há nada de uma alienação contemplativa, usando uma expressão assim bem maluca. Então, ela fala de duas igrejas e ela vai dizer quem deve comandar não é Santa Igreja Pequena, que é a instituição. Quem deve comandar é Santa Igreja a Grande, aquela formada pelas almas aniquiladas. Então, quando a alma está aniquilada, ela não toma mais essa Santa Igreja, no caso aí a pequena, como exemplo na sua vida. Não precisa mais disso. Ela está tão distante das obras das virtudes que não poderia entender a linguagem delas. Mas aí vejam o que ela diz depois. Mas as obras das virtudes estão encerradas dentro de tal alma, a quem obedecem sem contradizê-la. E por tal clausura, a Santa Igreja não sabe compreendê-la. Então, Marguerite chega a um determinado ponto da sua obra que ela vai dizer, eu não preciso mais das virtudes. Mas com isso ela não está dizendo que as virtudes não são importantes. Ela só está dizendo que para o seu percurso, num determinado momento, ela não precisa mais das virtudes. Mas o que é que ela está dizendo aí embaixo? Ela está dizendo, as virtudes estão encerradas dentro de mim. É como se assim, eu e as virtudes somos uma só coisa. Isso me lembra, de alguma forma, e a própria Marguerite vai citar, eu não lembro agora qual é o capítulo, uma frase de Agostinho, quando ele vai dizer assim, ama e fazes o que quiseres. Isso não quer dizer que eu posso sair por aí fazendo o que me der na telha. Isso quer dizer que quando eu estou tomado pelo amor, eu só vou fazer o bem. E por isso eu posso fazer tudo o que eu quero. Só que ela vai dizer, a Santa Igreja tem dificuldade para entender isso. Ela diz com todas as palavras aí. Então, há uma crítica muito ácida e muito direta às instituições, críticas às instituições. Acho que falta uma frase aí, agora que eu estou vendo isso. E agora, realmente, nos finalmente, se eu vou citar, acertou, e depois só mais duas frases delas, e a gente termina. Passei da hora, já estou vendo, peço desculpas, mas espero que não tenha ficado muito cansativo para quem está ouvindo. O não lugar como lugar, ainda sou eu, depois eu vou botar acertou. Por fim, o não lugar como lugar que lhe é próprio, portanto, como lugar, é aquele cujos discursos não são autorizados pelas instituições e cuja força vem de uma eleição ou de um privilégio. Neste caso, sujeito de enunciação, a mulher sente-se apta para tal fala ou tal escrita. E nesse sentido, o corpo da sua linguagem se faz espelho, não só de Deus, mas também de denúncia, a partir do lugar de onde fala. Nesse sentido, e aí eu faço uma citação agora de Certeau, Certeau vai dizer, esse lugar, e portanto esse não lugar, não é garantido pelos enunciados autorizados ou autoridades. Então, veja, essas mulheres não têm autorização para ensinar, para pregar. E uma das acusações que paira sobre as beguinas, quando a igreja começa a se preocupar um pouco com o aumento dessa comunidade e como é que a gente vai controlar essas mulheres, é exatamente que elas leem e interpretam as Sagradas Escrituras à sua maneira, ou fazem isso
em língua vulgar, não fazem na língua da igreja, não fazem em latim, e fazem isso em locais públicos. Então, ou fazem os begnados, ou às vezes, num cantinho ali da rua, elas resolvem fazer esse tipo de coisa. Então, assim, esse discurso dessas mulheres não passa por essas autoridades. Eles não são autorizados, tá? Sobre os quais o discurso se apoiaria, e muito menos por um status social do locutor, na hierarquia de uma instituição dogmática. Essas mulheres estão à margem da instituição igreja, porque assim elas querem estar livres, totalmente livres de determinadas regras, de determinados dogmas e principalmente de determinadas atitudes de alguns religiosos que elas não concordam. Então, ela não tem esse status social do locutor. Tá? Elas não estão dentro de uma instituição dogmática. Então, o quanto vale esse discurso? Seu valor se prende só ao fato de que ele se produz no próprio lugar onde fala o locutor. Esse é o valor do discurso, é a sua experiência, é aquilo que elas viveram. Então, ele não se vale senão de ser o lugar dessa enunciação inspirada, designada também pelo termo experiência. Ele pretende colocar em cena um ato presente de dizer. É sobre isso que fala o texto dessas mulheres. Mais 2 slides e a gente termina, mas já estou por... Um exemplo, Marguerite, no capítulo 138, fala: esse ciúme se tem quando a alma é recolocada naquela deidade simples, que é um ser simples de fruição transbordante, na plenitude do saber, sem sentimentos, acima do pensamento. Mais alto ninguém pode ir, nem mais profundamente descer, nem mais desnudo pode estar. O que eu tiro daqui? Que Marguerite está em seu não lugar. Onde é esse lugar? Ela está estabelecida no seu nada. Mais alto ela não pode ir, mais profunda ela não pode descer, e ela está totalmente desnuda. Ela está junto com a deidade simples. Hadevi, um poema dela que eu acho muito bonito, ela vai dizer: isolada na eternidade sem limite, dilatada, salva, tragada pela unidade que a absorve, a inteligência de calmos desejos se entrega à perda total na totalidade do imenso. Ali lhe é revelado algo muito simples, que não se pode revelar, o nada puro e desnudo. Nesta nudez se mantêm os fortes, satisfeitos em sua intuição e exaustos diante do inalcançável. Hadevi está em seu não lugar, ou seja, estabelecida na totalidade do imenso, e que ela vai dizer: nesta nudez se mantém os fortes. Isso não é para todo mundo, Ou para dizer também que essa experiência não é uma experiência fácil, não é uma experiência em que você tem apenas deleite, algo que eu não toquei aqui, mas que faz parte desse movimento. Portanto, ela está estabelecida na totalidade do imenso. E agora, realmente, é a última transparência. Seus não lugares, em muitos sentidos, são os lugares privilegiados de realização da experiência mística. Obrigada. E agora eu vou ver se eu consigo ver alguém, porque eu não estou vendo ninguém. Deixa eu parar a apresentação. Eu nem perguntei, também não tenho como dialogar com alguém. Deixa eu colocar aqui só mais se alguém estava vendo ainda um pouco, não sei, anotando alguma coisa, mas já vou sair. Acho que o mais importante era a fala das mulheres que eu estava colocando, e não propriamente a minha fala. Pronto. Estou vendo a Vaniel, pelo menos. Pronto. Queremos, Vaniel, então, agradecer. Eu peço desculpas, mas eu espero que não tenha ficado cansativo para quem está assistindo. Não ficou. Então, queremos agradecer à professora doutora Simone pela sua belíssima apresentação. Estamos muito agradecidos. As questões poderão ser colocadas aqui no chat, tá bom? Nós já temos uma do Tadeu Júnior, daqui a pouco eu leio. Antes, eu gostaria de fazer duas. Eu gostaria de fazer... Você está aí me vendo e me ouvindo, embora eu não possa vê-lo, nem ouvi-lo. Eu gostaria, antes de fazer duas questões para a professora Simone, se for possível.
E aí depois eu leio a do Tadeu, e se alguém quiser mais colocar outras questões, pode, por gentileza, fique à vontade e coloque aqui que a gente faz para a professora Simone. Agora, se estender muitas questões, a gente não pode, tá bom? Deixa eu dizer só uma coisa, Evani, Diga antes aí, de por você começar. gentileza, claro, Eu não tenho a menor ideia de quantas pessoas viram a minha fala. Você consegue saber isso, não? Então, é porque a gente teve um pequeno problema técnico, professora Simone, então a gente vai resolver isso depois, tá bom? A gente teve Tá. um pequeno problema técnico. Não, é só para dizer que se alguém, mas eu estou vendo aqui, se alguém por acaso não houver tempo, mas se alguém quiser conversar um pouco e pedir o meu e-mail, você pode dar, tá? Sem problema. Ok, claro, sim. Que inclusive Graciele Coutinho perguntou se já de antemão que se você pode disponibilizar, né, a bibliografia que você usou. Aí talvez a gente possa Posso. passar um e-mail, alguma coisa assim, né? Aí, na apresentação, eu não coloquei, né? Por isso que Cícero tinha me pedido antes, eu não mandei, porque eu queria colocar, acabei mandando de última hora, mas eu vou disponibilizar sim. Tá? Aqui eu usei muito pouco, porque eu usei mais as autoras mesmo, mas tem alguma coisa, alguns autores que eu citei, eu posso disponibilizar sim, sem problema. Pronto. Aí daqui a pouco a gente pode também colocar aqui o seu e-mail, Simone, porque aí, né, alguém pode também escrever para você para tirar dúvidas, enfim, para conversar sempre. Deixa eu colocar, vá fazendo sua pergunta. Tá bom. Então, assim, primeiramente, assim, ao longo da sua fala, eu fiquei muito instigado, porque assim, são muitos assuntos que me tocam, que eu gosto bastante, gosto mesmo, sobretudo agora que estou no universo também, no universo das mulheres, das autoras medievais, né? Sobretudo a Christine de Pizan e a Hildegarda de Bingen. Mas a primeira questão, Simone, que eu queria fazer para ti é sobre a relação problemática, né, que há sempre entre aquele que pratica uma espiritualidade e que alcança uma determinada maturidade, eu vou chamar maturidade espiritual barra intelectual, né? Porque no final das contas, se a gente pensa, por exemplo, no livro 12 da Metafísica do Aristóteles, enfim, parece que maturidade intelectual e maturidade espiritual, em alguns momentos, parece que coincidem, pelo menos em alguns momentos parece. E aí, só que acontece o seguinte, pensando na realidade específica das autoras do medievo, das autoras que você trabalha, que a gente sabe que há sempre uma dificuldade entre seja um autor ou uma autora, seja um sujeito, enfim, seja homem ou mulher, que adquire uma certa maturidade intelectual barra espiritual, que nesse momento eu quero tomar como a mesma coisa, que aquele, pelo que eu entendo, aquele que adquire a maturidade espiritual barra intelectual, ele realmente se sente, ou ele tem uma experiência de si como uma entidade cósmica, como um algo universal e que, de fato, não está preso às instituições ou a grupos ou a nada. Ele, de fato, aparentemente, ele se sente realmente universal, né? Universal. Que o que, de fato, você veio confirmando ao longo da sua fala, que essas autoras realmente elas estão absorvidas na universalidade. Só que é complicado na Idade Média porque a Igreja Romana, ela tem um papel ali, ela se coloca, inclusive, como aquela que oficializa ou não se determinada, eu vou chamar determinada pessoa, né? Determinada pessoa não é madura espiritual barra intelectualmente. E aí a minha questão é, nesse contexto de que a igreja, de certo modo, a igreja romana é aquela que, de certo modo, oficializa, vem a questão da experiência crística, né? Que em nenhum momento na sua fala você tocou na questão da experiência crística, eu fiquei me perguntando, porque, como você mesmo citou, as autoras, elas não é que elas se colocam contra propriamente a instituição, naquilo que a instituição pode ter de pureza, de autenticidade, eu diria de autenticidade. Então, a figura crística, o Cristo, a figura crística, deve ter alguma função
na experiência dessas autoras. Eu queria, Simone, que você nos falasse brevemente sobre se de fato a experiência crística, se há uma experiência crística para essas autoras, e se essa experiência crítica de fato ela é necessária, e o mais importante, se essa experiência crística ela é autêntica, mas ela é livre da instituição. Deu para entender, Simone, ou eu compliquei a questão? Não, deu para entender sim. Pronto, então perfeito. Realmente eu não falei, porque eu procurei fazer, eu foquei muito na ideia do não lugar, e como eu tinha dado o título, assim que Cícero me pediu, com aquele jeitão dele, eu estou precisando de um título, dá para dar daqui para amanhã? Então, assim, eu dei o título, a primeira coisa que veio à minha cabeça, e depois eu disse assim, bom, agora eu tenho que dar conta desse título aqui que eu dei, né? Porque o título diz muita coisa, então não foi um título simples que eu dei. Então, eu tenho que dar conta disso. Mas, sim, essa figura crística, ela é fundamental para essas mulheres. A gente precisa entender que quando esse movimento das beguinas surge, elas estão muito aliadas com as ordens medicantes que estão surgindo nesse período também. Então, elas estão, junto com essas ordens também, pensando no ideal, não só no ideal de pobreza, né, mas no ideal de simplicidade, de voltar um pouco para esse cristianismo primitivo, né, de ter uma vida mais autêntica do ponto de vista daquilo que Cristo pregou, e menos autêntica do ponto de vista daquilo que a igreja, com todas as suas normas, e não estou dizendo que elas não são necessárias, né? A igreja lutou para ter uma unidade, e a gente não consegue ter uma unidade se a gente não fixar regras, se a gente não estabelecer normas, né? Então, aquelas pequenas, né, grupos, seitas na origem do cristianismo, eles precisavam ser unificados, e, portanto, você tem aí todos os dogmas construídos, todos os concílios, né, para tentar dar conta de todas de quem pensa diferente, ou então dizer assim, não, esse grupo pensa assim, esse pensa B, esse pensa C, então a gente precisa decidir qual vai ser o oficial, né, porque senão a gente vai ficar sempre nessas divisões. Então, essas mulheres, a Hadewig, por exemplo, ela tem uma frase, eu acho que está nas Visões, se eu não estiver enganada, não estou muito certa onde é que está na obra dela, mas ela vai dizer, todos querem ser Deus com Deus. Evaniel, cadê você? Daqui a pouco eu apareço. Todos querem ser Deus com Deus, mas são poucos aqueles que querem ser Cristo, feito homem, e, portanto, viver a sua humanidade, né? Sofrer na carne, né? O que ele também sofreu. Então, veja que a figura crística, ela é fundamental nessas mulheres. Só que você tem, por exemplo, quando você pega Marguerite está sempre, para mim, ela está sempre deslocada das outras mulheres que eu estudo. E por um motivo simples, Marguerite não tem revelações, né? Ela não tem visões, já começa por aí. Algumas também não tiveram, mas muitas tiveram visões, não tem visões. Marguerite em nenhum momento se coloca como uma mulher iletrada, humilde, como muitas vão se colocar como estratégia do seu discurso também, E Marguerite tem uma frase que vai dizer assim, eu não quero saber nem de sermões, nem de jejuns, nem de orações. Então, assim, é quase como se ela dissesse assim, eu não quero saber de sofrimento, tá? Não quero passar por isso. Mas, mesmo assim, a figura de Cristo é importante para ela, como é importante para todas essas mulheres. Algumas, inclusive, chegam a ter as chagas, né, nas experiências que tem. Então, assim, Cristo é fundamental nessas mulheres todas, né? Essa figura crística é fundamental. E ele é o grande exemplo desse retorno que elas querem fazer, portanto, de viver esse cristianismo, vamos dizer assim, na sua autenticidade, né? Pé no chão, e, portanto, falando para aqueles que precisam, cuidando daqueles que precisam ser cuidados, e, portanto, muito entre a contemplação e a ação.
Essas mulheres todas vão estar muito presentes nisso. Então, eu não falei realmente, porque eu estava indo por um outro caminho, mas a resposta para a sua pergunta é essa. Essa figura crística, ela é fundamental. Né? Mas ela também vai ser lida de uma forma bem livre por essas mulheres. Perfeito, perfeito. Do mesmo jeito que Deus vai ser chamado, pela maioria delas, por mim, amor, no Flamengo antigo. Então, assim, Marguerite, Deus é dama amor. Então, Deus é feminino, de alguma forma. Sabe? E isso eu acho que não tem necessariamente a ver com o nosso contexto de estar falando de feminismos. Né? Não, eu estou conscientemente colocando Deus como feminino, porque eu sou uma feminista. Não, as mulheres estão bem distantes desse contexto, embora antecipe muita coisa. Né? Quando, numa parte que eu li ali, que digo que elas são autossustentáveis. Então, assim, isso é uma coisa fundamental para a liberdade da mulher na contemporaneidade. Nós precisamos ter o nosso sustento. Né? Isso é importante para a gente. Isso é um espaço para a nossa liberdade. E essas mulheres já faziam muito na Idade Média. Como que diz assim, não, eu não vou depender da igreja, eu não vou depender dos religiosos para viver, não. Né? Então, as que não tinham condições, que muitas tinham condições, de famílias ricas e tudo mais, elas plantavam, viviam daquilo que cultivavam na sua horta, faziam trabalhos artesanais, vendiam esse trabalho, quer dizer, elas autogestionavam, digamos assim, né, financeiramente, portanto, para ter o seu sustento. Então, elas fazem uma leitura muito, muito livre das Sagradas Escrituras, e a ideia de colocar Deus como dama amor, ou Deus ser visto como feminino, para mim, tem muito a ver com essa ideia de ter um Deus mais próximo do seu povo, né? Não aquela ideia de um Deus Senhor, soberano, né? Daquele Deus de um Deus muito mais voltado para a sua criatura, para o amor que pode dar a essas criaturas. Né? E eu acho um recurso literário extremamente interessante essa ideia, porque quando você tira essa ideia de Deus, numa citação que eu li aqui, apareceu deidade. Assim como Eckhart, há uma diferença para elas também entre Deus e deidade. São dois conceitos que, na hora que você muda, faz toda a diferença do que você está dizendo. Né? Quando você tem o nome de Deus, você tem uma representação. E o que é a representação? A representação é o que a igreja, de alguma forma, a instituição mostra para a gente que é esse Deus. Quando você tem a deidade, você tem o Deus na sua pureza, né? Assim, na sua essência, desnudo de todas as representações ou de qualquer outra coisa nesse sentido. Não sei se eu respondi, que eu acho que eu estou falando de outra coisa. Não, obrigado, Simone, respondeu sim. Obrigado. Antes de passar a questão do Tadeu, só um breve comentário, que essa experiência crística dessas autoras lembra muito O Reino de Deus Está Dentro de Vós, do Tolstói, né? Que o Tolstói tem uma experiência crística sem instituição, eu acho aquilo espetacular. É uma experiência de Cristo, mas sem a igreja. É espetacular aquilo, então lembrou muito o Reino de Deus Está Dentro de Vós, do Tolstói, né? Que é um autor brilhante. Mas aí, aqui não é hora de falar do Tolstói. Só uma coisa sobre isso aí que você falou, é que a gente tem, algumas pessoas não sabem, mas a gente tem uma ala na contemporaneidade de místicos ateus. Que não é isso que você está dizendo de Tolstói, da história da igreja, mas toda uma ala que vai pensar essa mística e são ateus. Essa experiência não vai ser necessariamente uma experiência de Deus, mas uma experiência do todo, da totalidade, alguma coisa nesse sentido, que também é extremamente interessante e válida, né, para isso tudo que está sendo colocado aqui. Então, Cristina, perdão, Simone, eu estou até te confundindo com a Cristina, também. Perdão, mas acho que é válido, te confundir com a Cristina é válido. Então, Simone, aproveitando então essa deixa, eu então faço a outra questão, e aí eu largo minhas questões e vou fazer a questão do pessoal, fazer a questão do Tadeu, sobretudo. Eu queria te perguntar sobre se há alguma distinção para essas autoras entre a experiência propriamente de Deus ou do divino e a experiência cósmica, a experiência do que nós chamaríamos de natureza, a natureza, enfim, há alguma distinção de fato entre a experiência da natureza e a experiência do divino ou de Deus?
Aproveitando a sua deixa sobre a experiência mística dos ateus. Você estava tendo comigo antes, eu sei por que você está perguntando isso. Eu não lembro em nenhuma delas, pelo menos as que eu conheço, as que eu já li e tudo mais, e que estudo, colocar essa questão de natureza e de Deus. A frase que eu citei de Marguerite, que não estava aqui, que eu só citei, né, que diz, onde é que você encontra Deus? Eu encontro Deus em todos os lugares. Uhum. Ela pode dizer que Deus está na natureza também, de alguma forma, entendendo esse lugar de todos os lugares como todos os lugares, realmente. Uhum. Né? Mas eu não lembro de uma diferenciação nesse sentido que você está colocando. Experiência da natureza, experiência de Deus. Deus é tudo. Ah, então, não vou conseguir ver essa diferenciação. Perfeito, não, tranquilo, perfeito, Simone. Então vamos lá, então queremos agradecer ao Tadeu Júnior, né, que aqui mandou um abraço para a gente, obrigado, Tadeu. O Márcio Corrêa também, obrigado, Márcio. Márcio Corrêa mandou um abraço para a gente, obrigado, né. E agradecer, na verdade, a todos que estão aqui nos acompanhando. Então passo a leitura da questão do Tadeu, professora Simone. Tadeu diz, dado esse aniquilamento da alma e o erotismo, gostaria que comentasse mais acerca da alteridade, tanto com relação a Deus quanto às outras pessoas. Podemos falar de uma ética beguina? É a pergunta do Tadeu. Eu conheço tanto esses meus ex-alunos que eu sei até onde é que Tadeu quer chegar. Lá em Platão, a alteridade. Se ele tiver que falar, é isso mesmo, eu estou querendo entender isso aqui, mas vamos lá. Primeiro, Tadeu coloca uma questão aniquilamento e erotismo, né? Não vamos entender, Tadeu, necessariamente, eu não sei se você está associando aí o aniquilamento à nudez, porque eu falei aí algumas vezes, e elas mesmo colocaram, eu estou desnuda, eu fico desnuda, né, e tudo mais, isso com a ideia do erotismo. O erotismo passa por o que a gente chama de uma erótica do conhecimento. Então, primeiro nós temos, onde é que entra qual é a influência primeira do erotismo nessas mulheres? É a literatura trovadoresca, são os trovadores. É por onde primeiro chega esse erotismo. A segunda influência forte, o comentário do Cântico dos Cânticos, de Bernardo de Claraval. Uhum. Então, a primeira coisa, né? Segundo, esse erotismo é um recurso linguístico também, é uma forma... eu tenho sempre a impressão de que as mulheres que escrevem sobre mística e que têm experiências místicas, elas são se sentem mais livres para escrever uma linguagem erotizada do que os homens. Porque a gente não vai encontrar, isso é muito difícil. Você vai encontrar em Bernardo de Claraval, que vai fazer todo o comentário do Cântico dos Cânticos, que é considerado o texto mais erótico da Bíblia e tudo mais, a gente vai encontrar. Mas mesmo em Bernardo, o tempo todo ele está fazendo um comentário ali da alma com a igreja, ele não extrapola esse limite. E é o próprio Meguin que coloca isso. Não há, por mais que ele é extremamente erótico também, mas ele não extrapola um determinado limite que parece que, vamos pensar assim, os homens da igreja precisam ter. E essas mulheres são muito mais livres nesse sentido, né? Elas se sentem muito mais à vontade, me parece, para falarem de Deus como o amado, e elas como amante, e aí, por toda essa importância também da linguagem do amor, pela própria palavra que elas utilizam, né, amor, essa coisa do amante e do amado, ela vai se desenvolvendo numa linguagem que, ao mesmo tempo, é uma erótica do conhecimento, porque me leva a um determinado conhecimento de Deus, em termos de erotismo. Bataille vai trabalhar isso muito bem no seu livro Erotismo. Há vários capítulos lá dedicados à mística.
E a gente pode perceber isso muito, muito bem. Aí deixa eu juntar outra coisa que tá dessa. Era a primeira parte da pergunta dela. A nudez com... peraí, caiu aqui. A nudez com o erotismo. E depois era alguma coisa da alteridade. Quer que eu releia, Simone? Quer que eu releia? Aqui, eu dou uma olhada, se você quiser colocar na tela. Vamos pedir auxílio aos universitários, ao professor Cícero, que está no comando, se ele consegue colocar novamente. Pronto. Aniquilamento da alma e erotismo, alteridade, tanto com a relação a Deus quanto às outras pessoas. Uma ética beguina. Bom, a relação com a alteridade tem a ver, num primeiro momento, e eu acho que é o próprio Bataille que fala disso num curso que eu dei sobre mística e erotismo, em que ele vai dizer assim, essas mulheres desejam o outro absoluto. Esse outro absoluto é Deus. E, portanto, você tem uma alteridade aí. Tá? O problema é que essa alteridade, num determinado momento desse percurso místico, ela se torna uma unidade. Por quê? Porque duas pessoas se fundem em uma só. Então, você tem uma alteridade, naturalmente que você tem, mas uma alteridade muito, muito tênue, que de alguma forma o amante se transforma no amado, o amado se transforma no amante, então, e isso tudo muito tranquilo, né? Embora não seja tão simples assim para ser explicado, né? E aí, Tadeu, eu acho que depois de você ter uma experiência do outro absoluto, a sua forma de ver o outro, aí eu vou botar o outro relativo, né, e não o outro absoluto, ela precisa mudar. Quer dizer, ela já mudou. Tá? Você teve uma experiência de Deus, e depois dessa experiência, você não pode mais ver o mundo da mesma forma. Então, há uma relação com a alteridade importante, né, e a alteridade, nesse sentido, são aqueles que estão à minha volta, são todos os outros, né, que não eu, e como eu passo a me relacionar agora com esses outros. Portanto, há uma relação, né, que é a forma como é que eu enxergo o mundo depois dessa experiência radical que eu tive. Né? E aí, uma ética beguina, bom, eu nunca parei para pensar nisso, assim, eu acho que eu nunca nem li nada, alguém que fala assim, uma ética beguina, nunca vi a expressão, né, nem nos comentadores, e nada disso, mas claro que se eu estou falando que as beguinas vivem na ação e na contemplação, se eu estou dizendo que algumas têm uma experiência da totalidade, têm uma experiência do divino, e que essa experiência muda a forma dessas mulheres de enxergar o mundo, naturalmente que uma ética passa por aí. Tá? Mas ética beguina, eu não teria condições de responder para você agora, porque eu nunca estudei, pelo menos nesse sentido, tentando achar uma ética beguina, e, portanto, tentar encontrar formulações para ver se eu consigo definir mesmo que haja uma ética beguina. Mas que é possível pensar, sim. Por quê? Porque elas vão se relacionar com o mundo depois de se relacionar com Deus. Vamos pensar assim, né? Então, há essa possibilidade. Também não sei se responder. Simone, eu vou passar de imediato, então, para a questão do Marconi Felipe, né, porque o horário está avançado. Então, ele pergunta como conciliar, né, o objeto transcendental, Deus, e a razão numa sociedade líquida. E você mesmo faz a interpretação da questão do Marconi, porque a tecnologia é muito própria também, né? Enfim. Vamos lá. E a razão numa sociedade líquida. Fico, às vezes, pensando nesse conceito do Bauman, né, de sociedade líquida. Eu fui para uma tese de doutorado no PPGLI, muito interessante, sobre
que tentava fazer uma espécie de confronto entre essa tese de Bauman, né, de que tudo é líquido na sociedade, com o fenômeno da música sertaneja. E aí, a menina lá, uma tese muito interessante, ela falava de como as letras das músicas, tudo era muito sólido, tudo era muito forte, né? Havia assim um sofrimento, né, por esse amor extremamente forte, né? Ela não conseguia perceber que esse termo é importante e que eu acho que pode ser aplicado a várias coisas, possa ser aplicado a tudo. Então, assim, eu consigo entender uma sociedade líquida em vários aspectos, até, mas talvez exatamente porque nós estamos no meio de uma liquidez, vamos dizer assim, para a gente não se perder, né, nessa coisa fugidia demais, a ideia é de a gente conseguir ter um solo firme para pisar, a gente ter algumas referências. Então, assim, eu não sei se é exatamente isso que você queria ouvir, mas a pergunta que você me faz, como é que eu concilio, portanto, esse Deus transcendental com a própria razão, com algo que me escapa, mas esse escapar que você está colocando é da sociedade líquida, e não, portanto, do escapar que eu estou colocando, que eu me perdi no infinito, me perdi na totalidade, né? Não é nesse sentido, é num outro sentido, né? Eu acho que da própria necessidade, porque quando tudo é líquido demais, vamos dizer assim, a gente precisa ter referências. A gente termina se perdendo um pouco nessa liquidez. Eu acho que a gente procura algo mais firme para a gente mesmo. É como se tudo é líquido demais, a gente está completamente fluido nisso tudo. E, na verdade, em termos de relações, por exemplo, muitas pessoas podem ter muitas relações líquidas, mas muitas pessoas são relações sólidas, e não relações líquidas. Né? É quase como se a ideia que tudo tem que ser líquido, então todos nós temos que entrar na mesma onda e tem que ser tudo assim. Não, eu acho que é uma questão de perspectiva, né? E é uma questão de escolhas que são feitas. Portanto, eu não vejo um grande problema nesse sentido. Eu acho que a gente consegue ainda pensar muitas coisas que os textos dessas mulheres eles nos fazem refletir sobre muitas coisas, tá? Até para o maior dos ateus, que não acreditam na existência de um Deus e tudo mais, isso não impede, e eu vou dizer que ele vai ser um ateu muito líquido, se ele for com o preconceito, ou não com preconceito, mas com a sua convicção, que ele tem o direito de ter, de não acreditar em Deus, naturalmente, e dizer que não vai ler essas mulheres porque não acredita em Deus. Eu acho que os textos são espetaculares, e eles nos põem a pensar. A gente eu pelo menos não saio do mesmo jeito quando eu leio esses textos. Eles me tiram da minha zona de conforto, eles me fazem pensar sobre muitas coisas. Fez, por exemplo, você que está me perguntando, pensar sobre como é que eu relaciono Deus, razão, sociedade líquida e tudo mais. Então, eu acho que sempre tem algo para ser pensado, e eu acho que cabe, exatamente porque uma parte da sociedade pode ser líquida, cabe tudo, inclusive Deus, as beguinas, a razão e tudo mais. O nosso horário já está bem avançado, então queremos agradecer muito a professora doutora Simone pela exposição, pelas respostas, por nos dedicar o seu tempo. Muito obrigado mesmo, Simone. Queremos agradecer. Você que ficou aí o tempo todo. Não. E que ficaria mais sido minimamente compreensível, porque teve uma hora que eu olhei para o relógio aqui do lado, aí eu comecei a correr um pouco mais, parei, não disse algumas coisas, mas enfim, né, estava querendo dar espaço para ver se alguém fazia alguma questão para poder discutir um pouco mais. Sim, não, ficaríamos mais se não tivéssemos outros compromissos, né? Então agradecemos a todos, ao Tadeu, à Amanda, ao Marcone, ao Tiago, ao Marcos, a Fernanda, a Graciele
E mais quem? Ao José, ao Rutênio, deixa eu ver se eu falei o nome de todos, ao Anderson, ao Aí, não sei se são todos. Rodinei, eu acho, enfim, Eduardo, enfim, agradecemos a todos pela presença e o vídeo estará disponível, né, no nosso canal para quem quiser assistir novamente e ver novamente a comunicação da professora Simone. Obrigado, professora, obrigado a todos Agradeço e até mais. o convite e agradeço a oportunidade por falar um pouco das minhas mulheres e por falar da mística, que eu tanto gosto. Né? Agradeço a Cícera, agradeço a você, Vaniel, que coordenou aqui a mesa, e eu espero que a minha fala tenha estado à altura do evento que vocês estão organizando. Pois tudo Obrigado, de bom. professora. Obrigada também. Até mais. Até mais, Tchau. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada a todos que ficaram até agora.